Eu quero falar sobre uma pessoa especial nessa noite. Quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem frequenta culto de quarta-feira já deve ter ouvido essa pregação. Eu preguei na primeira quarta-feira desse mês. Preguei não, eu tentei pregar, não consegui. Porque foi a abertura da jornada de jejum e de oração e o tempo foi muito curto, então eu tive que atropelar. Eu não consegui pregar e Deus colocou no meu coração que eu pregasse essa palavra hoje. Uma palavra que fala da importância que essa pessoa especial, que é o Espírito Santo, ela tem nas nossas vidas. E a necessidade que nós temos, a urgência que nós temos de buscar, como o louvor diz aqui, uma intimidade, uma profundidade com esse Espírito Santo. E eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo, ele vai falar muito ao seu coração, como ele falou ao meu coração. Quero convidar você em pé, como você está, abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, do verso 15 a seguir. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, do verso 15 a seguir, eu quero dar as boas-vindas a você que porventura nos visita nessa noite. Nós não temos por hábito apresentar os nossos visitantes, mas eu quero dizer a você, seja bem-vindo, sinta-se à vontade em nosso meio, tenha liberdade para adorar ao Senhor juntamente conosco nessa noite. Você é muito bem-vindo, como diz a frase aqui a gente entende e ama você com seus defeitos e com suas qualidades. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, só dá uma puxadinha para trás aí, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, viverão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu tenho um tema para essa mensagem nessa noite. O tema é Espírito Santo, o nosso ajudador. Quando nós olhamos para essa palavra de Jesus, nós vemos aqui Jesus se referindo ao Espírito Santo como o Consolador. E quando a gente vai lá para o original do grego, a palavra Consolador, ela é Paracletos. Paracletos literalmente significa aquele que foi chamado para o lado de alguém, ou seja, aquele que foi chamado para ajudar, aquele que foi chamado para consolar, aquele que foi chamado para direcionar. Esse é o Espírito Santo. A palavra Paracletos, ela foi muito usada nos tempos bíblicos, nos tribunais, para se referir ao assistente legal, ou seja, ao advogado de defesa. E é por isso que João, na sua carta, capítulo 1, verso 2, ele diz: essas coisas eu vos escrevo para que não pegueis, mas se vocês pegarem, vocês têm um advogado. O Espírito Santo, além de ser o nosso Consolador, o nosso ajudador, ele é o nosso advogado. É
vai advogar as nossas causas, é Ele que vai te ajudar, te direcionar e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nesse texto, Jesus está aqui falando com seus discípulos, tentando fazer com que eles entendam a importância da vinda do Espírito Santo e o que o Espírito Santo desempenharia na vida de cada um deles. E nós também, queridos, nós também precisamos entender que Jesus ele veio na plenitude do tempo, ele cumpriu na íntegra o plano salvífico de Deus, desde o Calvário onde morreu, e do alto da cruz ele declarou consumada a sua obra, e que agora estava aberto o caminho para a vinda do Consolador aos nossos corações. O Espírito Santo veio. Lá em Atos 2 diz que ele veio no Pentecostes, e ele encheu plenamente todos que estavam ali e os capacitou para serem testemunhas de Jesus através de muitos sinais. Mas esse mesmo Espírito Santo que se manifestou lá em Atos 2, ele está aqui e ele continua se manifestando e nos capacitando a também operar muitos sinais e maravilhas. Mas o que nós precisamos entender é que os discípulos, até um certo ponto, não tinham entendido ainda que nós devemos buscar, como o louvor cantou aqui, um relacionamento de intimidade e de profundidade com esse Espírito Santo, para que nós também possamos ser usados como instrumento de poder, de cura, de restauração, de salvação, nesses tempos, como aconteceu nos tempos bíblicos, o que o Espírito Santo fez na vida de todos aqueles homens. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paracletos de Deus, está e estará para sempre conosco, para realizar em nós e através de nós maravilhas, sinais, e para convencer o mundo através de mim e de você do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você pergunta, mas eu? É você sim. É você que o Espírito Santo quer usar, mas para isso você precisa se abrir para esse Espírito Santo e convidar ele. Espírito Santo, vem, enche a minha vida, enche o meu coração, me dá sabedoria e entendimento para convencer através de você. O mundo lá fora está perdido, o mundo lá fora perdeu o norte, perdeu o rumo. E o mundo precisa de mim e de você, e nós precisamos do Espírito Santo para continuar a obra que Jesus deixou aqui. E é comigo e com você que ele come. Os discípulos se encontravam ali, naquele momento, profundamente tristes, porque Jesus havia dito que iria voltar para o Pai. E Jesus olha para ele e fala: eu vou preparar a morada. Eu vou preparar uma morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, o ajudador, aquele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E por que será que aqueles discípulos, eles olhavam para essa promessa do Espírito Santo e via essa promessa como algo tão importante? É porque sem o Espírito Santo, aqueles discípulos sabiam que jamais eles conseguiriam obedecer os mandamentos de Jesus e muito menos executar a sua obra. E assim também acontece comigo e com você. Nós somos discípulos de Jesus e nós precisamos compreender que sem o Espírito Santo nós jamais conseguiremos viver em santidade, em obediência, em submissão à palavra de Deus e ao Senhor. Nós não vamos conseguir. Não existe um mandamento sequer
sequer na palavra de Deus que nós vamos conseguir cumprir sem a presença e sem a capacitação do Espírito Santo. Veja você como é importante nós buscarmos um relacionamento de proximidade, de intimidade e de profundidade com esse Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa bússola. Sabe que as pessoas, né, a gente vê aqueles filmes, ficam perdidos e eles precisam de uma bússola para se orientar, para achar o caminho novamente. Sem o Espírito Santo nós vamos ficar perdidos, sem rumos, desorientados, porque Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso mapa, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que acalma o nosso coração dos temores desta vida e nos enche de esperança de dias melhores. Nós estamos vivendo tempos difíceis e muitas vezes nós ficamos até duvidar se virão dias melhores, mas o Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração, Ele acalma o nosso coração e Ele fala: vai vir dias melhores, isso vai passar, essa luta vai ter fim, a vitória vai chegar para você. Nós precisamos crer, queridos. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir nada. E nessa noite eu quero destacar aqui 3 imperativos que eu e você só conseguiremos cumprir se o Espírito Santo estiver habitando em nós. Sem a presença do Espírito Santo nós não vamos conseguir cumprir nem um mandamento sequer da palavra de Deus. E o primeiro imperativo que nós só vamos conseguir cumprir sem a presença, que nós não vamos conseguir cumprir sem a presença do Espírito Santo é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus diz lá em Mateus capítulo 22, do verso 37 em diante: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. À primeira vista parece simples. Nós, como crentes super espirituais, nós falamos: é claro que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas a coisa é mais complicada do que a gente pensa. Algumas vezes a gente se pega amando mais os nossos filhos do que a Deus, amando mais a nossa esposa do que a Deus, amando mais o nosso título do que a Deus, amando mais o nosso dinheiro, a nossa posição social, econômica, financeira do que a Deus. Jesus, Ele também diz para mim e para você que aquele que ama pai, aquele que ama mãe, aquele que ama filhos, aquele que ama cônjuge mais do que a ele, não é digno dele. Jesus, Ele quer ser primícia na nossa vida. Jesus, Ele quer toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder para Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. E nós precisamos do Espírito Santo para conseguir amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Os próprios discípulos de Jesus, aqueles homens que caminharam com Jesus, que presenciaram os milagres de Jesus, que se assentaram com Jesus e ouviram dos seus ensinos, eles não conseguiram, num determinado tempo, obedecer os mandamentos de Jesus sem a presença do Espírito Santo. Nós vemos lá em Mateus capítulo 26, verso 31 a seguir. Jesus olha para os discípulos e ele diz assim: nessa noite vocês escandalizarão de mim, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aí vem o Pedro, o Pedrão, o sanguíneo, mas aquele que se colocava como super espiritual. Ele fala que ele jamais, ele fala: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E todos os outros discípulos concordaram com Pedro: verdade, nunca te negaremos.
nunca te deixaremos. Mas negaram, fugiram, abandonaram Jesus. Quem ficou aos pés da cruz? Somente João e as mulheres. Ei, querido, nós precisamos entender que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, sabe, não somente de boca, não somente para parecer super espiritual. Nós precisamos pensar nisso. Será que eu tenho vivido como um cristão que tem o Espírito Santo e que tenho dado a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor acima de todas as coisas? Porque nós precisamos entender que Deus, Ele quer de nós toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você já viu aquela brincadeira que se tornou cultural? Não é nem uma brincadeira mais, o negócio é sério, né? Nas festas de aniversário, você está lá fazendo o seu aniversário e você convida os seus amigos, e lá no aniversário está a sua esposa, está a sua mãe, está a sua sogra, está os seus cunhados, e eles cantam parabéns para você, e você sopra a velinha, e num determinado momento você vai lá e corta o bolo, e você pega um pedaço do bolo e fala: o primeiro pedaço vai para... E a sua mulher abre um sorriso de orelha a orelha, e você vem com um pedaço de bolo e você fala: vai para mim, mamãe. E aí a sua esposa olha para você com aquela cara de decepção, e aí você olha para ela e você vê a burrada que você fez, e aí você quer consertar, você fala: mas meu amor, o restante desse bolo é seu. Ei, querido, nós precisamos entender o que a tua esposa queria. Não era o bolo, talvez ela estava meio de dieta, ela queria ser a primícia na sua vida, ela queria ser honrada por você. Você não vai conseguir consertar essa burrada mais. Essa atitude de você oferecer o restante do bolo da sua esposa não vai mudar nada, porque a sua esposa não queria o bolo, ela queria a honra, ela queria o primeiro pedaço, ela queria saber que ela é prioridade na sua vida, que ela é importante na sua vida. E o mesmo vale também para o nosso relacionamento com Deus. Ele quer ser soberano sobre as nossas vidas, Ele quer ser primícia sobre as nossas vidas, Ele quer ser prioridade, Ele quer o primeiro pedaço, e muitas vezes nós não damos a Ele. Nós estamos dando o primeiro pedaço para qualquer pessoa, menos para Deus. Mas nós precisamos mudar isso, e nós precisamos do Espírito Santo para mudar isso. Porque se o Espírito Santo não habitar em nós e nos capacitar para isso, nós não vamos conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus vai ficar na nossa vida sempre em segundo plano, em terceiro, talvez em quarto plano, talvez em primeiro plano vai estar o seu time de futebol, que você falta no culto, porque por coincidência o teu time vai jogar justamente no horário do culto. E tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui nessa noite. Quantas pessoas têm deixado Deus de lado, não têm conseguido cumprir esse imperativo de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá um homem chamado Abraão, um homem que, quando Deus requereu dele o seu filho, o seu único filho, Isaque, ele não negou, ele prontamente atendeu a Deus. Nesse tempo não se falava no Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor, que habitava na vida de Abraão, o capacitou para cumprir, obedecer à vontade de Deus, ainda que fosse para ele, naquele momento, algo terrível. Abraão não hesitou, ele pegou a lenha, ele pegou o cutelo, ele pegou o menino, ele subiu um monte, e ele só não executou porque Deus interviu. Você entendeu, querido? Abraão estava capacitado para amar a Deus sobre todas as coisas, ainda que a consequência fosse terrível.
a ponto de ele entregar o seu próprio filho. Quando nós olhamos para a história dos mártires, no seminário a gente estuda um pouco a história dos mártires, é fantástico. Nós vemos lá aqueles homens, e eu fico a pensar o que movia aqueles homens a enfrentar as mortes mais terríveis por amor a Deus e a sua palavra. Homens que foram lançados às feras nos coliseus, homens que foram cerrados ao meio, que foram decapitados, enforcados, degolados, mas não negaram a fé, não negaram a Cristo, porque tinham um relacionamento com o Espírito do Senhor que os capacitava a amar a Deus e a sua palavra acima de tudo. Eu lembro que a gente estudou a história de um homem chamado Policarpo. Policarpo de Esmirna, ele foi um mártir, um senhor. Quando ele foi levado para ser sacrificado, lançado às feras, o procônsul romano falou para ele: se você se dobrar diante de César e negar o seu Deus, eu te dou uma anistia. E esse homem, ele responde, esse senhor, talvez de cabecinha branca, ele diz: há 86 anos eu sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como vocês querem que eu negue ao meu Deus Salvador? O Espírito do Senhor habitava nesse homem, que o capacitou a enfrentar o martírio do que negar a Cristo. Tem um outro camarada lá que eu não lembro o nome. Ele estava na masmorra esperando o dia da execução. Chega uma carta na masmorra: você vai ser executado amanhã, mas no meio do caminho nós vamos interceptar e vamos te libertar. Ele pega e ele responde: não me tirem a honra de morrer pelo meu Deus. Eu proíbo vocês de fazer isso. Então, queridos, esses homens, eles viveram os seus martírios, suportaram a dor, suportaram a vergonha, mas por serem homens cheios do Espírito de Deus, não negaram e nem retrocederam nas suas decisões. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos buscar isso para a nossa vida, um relacionamento de profundidade. Eu gosto muito de um texto de Ezequiel 47, que fala que veio um homem e que o levou para dentro das águas que davam primeiramente pelos tornozelos, e ele foi levando as águas que davam pelos joelhos, até o ponto que as águas davam pelos lombos, e ele não podia mais caminhar, tinha que nadar. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós busquemos um relacionamento a cada dia mais profundo. Talvez o seu relacionamento com Deus e com a pessoa do Espírito Santo está aí pelo tornozelo, mas continue caminhando, continue buscando. Talvez está pelo joelho, mas continue caminhando, continue buscando esse relacionamento, até que você não consiga mais e você tenha que nadar nas águas do Espírito. Nós precisamos buscar isso, querido, porque senão nós vamos continuar sendo um crente raso, um crente sem profundidade em Deus. Você quer profundidade em Deus? Você quer ver sinais e maravilhas acontecer através da sua vida? Porque é isso que Deus quer de nós. Então busque esse relacionamento de profundidade. Tem muito crente aí que não espanta mais nem barata, que dirá o diabo. Por quê, queridos? Porque não tem um relacionamento de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele diz que ele nos delegou o poder e a autoridade, que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Nós imporíamos as mãos sobre aqueles que estavam cativos e eles seriam libertos. Mas por que isso não tem acontecido na vida de alguns crentes? Isso aconteceu até com os discípulos, né?
Jesus estava lá no Monte da Transfiguração. Quando ele volta, os discípulos estavam lá brigando com o diabo, lá com o capeta, que estava na vida de um jovem lá, e sai, não sai, e não saía. E Jesus chegou e acabou com aquilo. Nós precisamos buscar essa profundidade de relacionamento com essa pessoa do Espírito Santo, para que quando você erguer a mão para cumprimentar alguém, o capeta já começa a correr. Mas é isso, querido. Se você quer ser cheio do poder de Deus, você quer ser cheio da autoridade de Deus, não para a nossa glória própria, mas para a glória de Deus, então busque. Está na hora de você buscar um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos capacita a seguir em frente, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às falhas, mesmo em meio aos julgamentos. Ele nos ajuda a vencer e a suportar as dores das batalhas, das quedas, das rejeições. Ele nos ajuda. Os discípulos falharam em vários momentos da caminhada deles com Jesus, porque ainda não estavam revestidos do Espírito Santo. Jesus, lá em Lucas 24, diz para os discípulos: permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Mas hoje é diferente. O Espírito Santo já veio, ele já foi derramado, ele habita em mim, ele habita em você, e nós precisamos estreitar esse relacionamento, porque a Bíblia diz que nós podemos distinguir do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar essa intimidade, cuidar bem desse Espírito Santo, obedecer, andar em retidão, andar em integridade, em justiça, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós alcancemos a plenitude do Espírito Santo. Lá no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, se você lá, você vai ver o que aconteceu na vida dos discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, eles caminharam com Jesus, mas como eu disse, muitas vezes eles falharam, negaram, fugiram, brigaram com o diabo riu na cara deles. Mas quando chega lá no Pentecostes, quando eles são cheios do Espírito de Deus, a vida daqueles homens muda. O Pedrão, o sanguíneo, o teimoso, o fujão, ele se transforma num homem cheio do Espírito de Deus e cheio do poder de Deus. O Pedrão vai lá e ele começa a pregar, e 3.000 almas se convertem. Depois ele volta numa outra ocasião e ele prega e 5.000 se convertem. Você parou para pensar nisso? E aí o Pedrão vai passando, as pessoas pegam os enfermos e colocam ali, porque até a sombra do Pedrão curado. Você quer ser um homem, uma mulher cheio do poder de Deus? Você quer vivenciar isso na sua vida também? Então busque a intimidade com esse Espírito Santo, busque a plenitude desse Espírito Santo. Você vai fazer a diferença aonde quer que você esteja inserido. Ei, meu amado, precisamos buscar essa presença para a nossa vida, para que nós possamos experimentar das coisas sobrenaturais da parte de Deus. Amém? Você vai ver como a Bíblia diz lá, Eliseu passava e as pessoas ficavam admiradas. Lá vai um homem de Deus, lá vai um homem cheio do poder de Deus. Homens como Eliseu, homens como Elias e tantos outros homens que fizeram maravilhas e sinais através do poder de Deus. Mas por quê? Porque eram homens que tinham intimidade com a pessoa do Espírito do Senhor. Precisamos buscar isso. Precisamos buscar um relacionamento de maior profundidade. As pessoas hoje estão vivendo uma religiosidade muito superficial, muito rasa. Nós precisamos ir além, precisamos nos consagrar, precisamos nos santificar, precisamos
sabe, buscar a presença de Deus através da palavra, através da oração, através do jejum. Sabe, nós estamos vivendo um tempo hoje, não quero dizer para vocês, um tempo de crentes preguiçosos, crentes que só abrem a Bíblia no dia do culto, quando o pastor fala, abra a sua Bíblia aí, depois ele fecha, ele só vai abrir na semana que vem de novo. Em todo lugar que eu vou eu falo isso. Nós temos uma agendinha aqui, ó, que está escrito aqui, ó, que eu tenho que almoçar todo dia, jantar todo dia, tomar banho todo dia e dormir todo dia. Mas eu preciso incluir nessa minha agenda aqui, que eu tenho que falar com o meu Deus todos os dias, que eu tenho que ler a palavra todo dia, que eu tenho de tempo em tempo proclamar o meu jejum, me santificar, me consagrar, que eu preciso obedecer, que eu preciso me submeter, que eu preciso dessa busca. Nós precisamos incluir nessa agenda aí algo mais, querido. Precisamos colocar Deus nessa agenda, porque muitas vezes Ele está de fora, Ele não tem sido primícia na nossa vida, Ele não tem sido prioridade na nossa vida. Nós precisamos ter Deus como prioridade, mas nós só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Então, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra me confrontou muito. Eu preciso buscar mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso caminhar mais, em mais proximidade e profundidade com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso de Deus. Amém? E o segundo imperativo que nós só vamos conseguir cumprir com a ajuda do Espírito Santo é amar ao próximo como a nós mesmos. Parece fácil na teoria, não parece? Mas na prática é algo muito difícil. É muito difícil amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mais difícil ainda é amar o próximo que não está tão próximo de nós. É muito fácil eu amar o Idalécio, que está aqui comigo todo domingo, toda quarta na igreja, que professa da mesma fé que eu, que tem a mesma visão, que tem a mesma convicção do que eu. É muito fácil. Mas aquele próximo, não tão próximo, que está lá fora e que não comunga da mesma fé que eu, da mesma visão que eu, da mesma ideologia que eu. Nós vimos aí nesse pleito político que passou, quantas famílias se dividiram, quantas pessoas perderam a amizade por conta de convicções políticas. Queridos, nós precisamos amar o nosso próximo. Isso é um mandamento de Jesus. Jesus, ele diz, e o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas é impossível nós obedecermos a esse mandamento sem a pessoa e sem a ajuda do Espírito Santo. É difícil. E Jesus, ele foi além, que nós temos que amar o próximo como ele amou. O amor de Jesus foi um amor incondicional. O nosso amor de ser humaninhos, é um amor que impõe condições. Eu vou amar o Idalécio se ele me amar também. Eu vou amar o Idalécio se ele fizer boas fotos, bons vídeos aqui no culto. Isso é o amor de ser humanos, vários. Mas Jesus, ele disse que nós temos que amar o nosso próximo como ele amou. Um amor que não impõe condições. Eu amo o drogado, independente do que ele faz, a prostituta, o homossexual, o excluído. Eu tenho que amar. É fácil? Não é fácil. Eu costumo dizer, e essa frase aqui, a gente entende e ama você com seus defeitos e com suas qualidades. É um exercício de fé. E eu tenho que exercitar isso daqui todos os dias. Eu tenho que me dobrar lá e falar: Espírito Santo, me capacita para amar aquela pessoa mesmo. Se você não me capacitar para amar, eu vou matar.
E aí o Espírito Santo vem no meu coração e fala: não mata não, ora, interceda. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos amar nem aqueles que estão próximos de nós, quanto mais aqueles que não estão tão próximos. É difícil sentir amor cristão pelos outros. É difícil porque nós temos que viver e nós convivemos entre pessoas que não compartilham muitas vezes da nossa fé, da nossa visão, da nossa ideologia. E é difícil das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos convênios. E eu costumo dizer que lidar com gente é uma arte. Não é, Alessandro? Tem que estar aqui lidando com um monte de gente aí. Lidar com gente é uma arte. Amar gente é um desafio muito grande. Lidar com gente é uma arte que poucos possuem. Amar gente é algo muito grande, muito desafiador, mas Jesus, Ele diz para mim e para você que nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Mas só vamos conseguir amar se o Espírito Santo nos capacitar. Os dois discípulos queridinhos de Jesus, Tiago e João, lá em Lucas capítulo 9, verso 54, eles chegaram em Jerusalém junto com Jesus, e os samaritanos rejeitam Jesus, censuram Jesus, e aí os discípulos de Jesus, os queridinhos, eles falam: Senhor, só quer que a gente faça desse fogo do céu e consuma eles? Que amor, hein? E aí Jesus olha para eles e fala: vocês não sabem que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, e sim para salvá-las. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós não fomos chamados para odiar, nós não fomos chamados para rejeitar, para censurar, para rotular. Nós fomos chamados para amar, para curar, para restaurar. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se o Espírito Santo, que já habita em nós, nos capacitar para isso. Sabe por quê? A Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, nós somos maus, a nossa natureza é mau, a nossa índole é mau. João Calvino, ele defende uma teologia chamada teologia da depravação total, e ele diz que na queda nós nos tornamos totalmente depravados. Vai pesquisar o que é a palavra depravados. Nós somos depravados, nós somos maus, e é a Bíblia que diz isso. Mateus capítulo 7, Jesus ele diz: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Imagine o nosso Pai que está no céu. Jesus falou: nós somos maus. Lá em Romanos capítulo 7, verso 18 diz, Paulo dizendo a respeito de si mesmo: eu sei que nada de bom habita em mim, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo, pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Nós somos maus, a nossa natureza é mau, a nossa índole é mau, os nossos impulsos são maus, e é por isso que nós precisamos buscar na pessoa do Espírito Santo, para que Ele mude o nosso caráter, para que Ele mude a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de interagir, a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de amar, de abraçar, de atrair, de trazer para perto, de curar, de restaurar, de levar salvação. O Espírito Santo precisa nos capacitar, querido, porque senão nós não vamos conseguir amar.
E Jesus ele diz nesse texto: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E o mandamento de Jesus é: ame ao próximo como você olha no espelho e fala: eu te amo, cara, você é lindo. Eu te amo, menina, você é linda. Você não fala isso no espelho? Eu falo. Minha mãe também falava, eu era linda. E eu olho no espelho e falo: eu te amo. Então nós precisamos buscar isso, que isso seja replicado no nosso próximo e naqueles que não são tão próximos de nós, porque isso é o mandamento de Jesus para mim e para você. E só a presença do Espírito Santo pode nos habilitar e nos capacitar para isso. Lá em Mateus capítulo 5, verso 38, Jesus ele diz a respeito da antiga aliança, ele fala: vocês ouviram o que foi dito na antiga aliança, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça outro. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa, deixe que leve também a capa. Jesus estava falando: o meu Espírito, o Espírito de Deus, não é um espírito de vingança, não é um espírito de ira, mas é um espírito de amor. E a gente vê, quando eu me converti, há 24 anos atrás, eu cheguei lá na minha primeira igreja, que não era a Igreja Batista, e eu conheci um cara lá, e foi a grande lição para a minha vida. E ele estava lá na igreja, ele era um líder na igreja. E aconteceu algo na igreja lá, igreja onde tem bastante gente, onde tem gente tem problema. Aconteceu uma situação e todo mundo foi para cima dele, principalmente o pastor, nosso antigo pastor, David Coentes, de Jetá. Foi para cima e ó, moeu. Só que a gente sabia que não era ele. Não era ele que tinha feito. E aí nós falamos: rapaz, você não vai se defender, você não vai falar nada. Ele era novo convertido, né? O velho homem estava vivo ali, sabe? Nativo, armado. Eu falei: você não vai fazer nada, você não vai falar nada. Não. Deus é a minha justiça. Aqui voltar para a minha cara. Eu fiquei com vontade de ir lá e macetar e falar: não. Deus é a minha justiça. E eu peguei aquilo para a minha vida. Eu falei: meu Deus, será que um dia eu vou chegar nesse nível? Será que um dia eu vou ser curado a esse ponto? Será que um dia eu vou ser capacitado para viver isso? Nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo me capacita para amar. Arranca de mim todo o ímpeto de velho homem, arranca de mim todo o ímpeto de velha mulher. Eu não quero ser mais aquela pessoa má que eu fui lá atrás, que alimentava desejos de vingança, de revide. Não, eu sou uma nova criatura, a tua palavra me diz isso, e eu quero viver isso, eu quero viver em novidade de vida. Espírito Santo, mas me capacita para tal. Nós precisamos buscar isso. Senão nós não vamos conseguir obedecer esse imperativo de Deus. Porque para obedecer esses imperativos de Deus, nós precisamos contrariar os conceitos que foram criados por nós, seres humanos, de que bateu, levou. Já viu o crente falar isso? Comigo é assim: bateu, levou. Eu sou crente, mas não sou bom. Jesus me salvou, mas não me abençoou. Onde está o Espírito Santo? Eu vi um dia de um pastor, aqui nesse púlpito, um pastor que veio de fora, ele falou assim: quando você espreme uma laranja, tem que sair suco de laranja. O crente, quando ele for espremido, tem que sair suco de crente. Mas tem crente que quando ele é espremido, sai suco de tudo quanto é capeta, menos suco de crente. Por quê? Porque o Espírito Santo está muito distante dele. Porque
ele não tem um relacionamento de intimidade, de profundidade com o Espírito Santo, que o capacite a ser um crente de verdade, um crente que ama, um crente que sabe que pratica justiça, um crente que foi chamado para ser instrumento de bênção, não de maldição. Nós precisamos buscar esse nível de intimidade com o Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa nos capacitar para isso. Porque o que está faltando no mundo hoje? Amor. Nós estamos vivendo um tempo chamado tempo da intolerância, onde se mata por um celular, onde se mata por uma discussão no trânsito, onde se mata por coisas tão banais, sabe? As pessoas se odeiam, mas nós não. A Bíblia diz que chegaria o dia do amor de muitos espíritos, não nós. Nós somos diferentes. Nós temos a marca da promessa. Nós um dia entregamos nossa vida a Jesus, e o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, veio habitar em nós. Em nós. Ele habita em nós. Se você olhar para a antiga aliança, o Espírito Santo vinha, ele cumpria uma ordem e voltava, vinha e voltava. Mas na nova aliança, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e foi assunto ao céu, o Espírito Santo veio de forma definitiva, e ele habita aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. E lá em Gálatas 5:22 diz que ele depositou em nós os frutos do Espírito, que é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você está vivendo isso? Nós precisamos fazer uma introspectiva. Que frutos têm sido percebidos na minha vida? Paz, bondade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se não for esse fruto, tem algo errado, e não é com a árvore, é comigo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso confrontar a mim mesmo, como eu tenho vivido em relação ao meu próximo. Amém, queridos? Terceiro e último imperativo de Deus, que nós só vamos cumprir com a capacitação do Espírito Santo, é viver o novo nascimento. A gente entra nisso que eu falei agora há pouco. Nós só vamos viver um novo nascimento. O que é um novo nascimento? É quando eu entrego a minha vida a Jesus e eu sou sepultado ali, ó. O velho homem ficou lá. Eu sou um novo homem. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E isso tem que acontecer na minha vida. Tem muito crente aí indo abraçado com o velho homem. O velho homem tem ditado as regras da vida dele. O velho homem tem direcionado a ele por caminhos, e não os caminhos que Deus quer que ele trilhe. E nós precisamos deixar esse velho homem lá. E nascer de novo, queridos, implica em mudança, implica em transformação, e somente o Espírito Santo pode mudar, pode transformar verdadeiramente um homem ou uma mulher. João capítulo 3, do verso 3 ao verso 5, Jesus conversando com Nicodemos, um homem que era chamado de mestre lá na sua congregação, na sua igreja, e Jesus ele disse para ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos responde para Jesus: como pode um homem nascer de novo, já sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre da mãe nascer de novo? Jesus responde: na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ei, querido, nós precisamos nascer do Espírito. Tinha um programa de humor na televisão que uma mulher falava assim: isso não pertence mais, né? Virou um jargão, né? Tem umas coisas velhas que não pertencem mais a nós, querido. Mas tem muita gente vivendo coisa velha, coisa de velho homem, coisa do passado, sabe? Ele não se liberta, ele não segue em frente, ele não vira a página, ele está vivendo coisas de lá de trás, ele está vivendo rancores, ele está vivendo mágoas, ele está vivendo tantas coisas ruins, e ele está morrendo.
Nós precisamos pegar esse saco de pedra e lançar sobre Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre vós o jugo de vocês, e pegar o meu, que é leve, que é suave. Nós precisamos fazer isso. Precisamos pegar esse saco de pedra que nós temos carregado como velho homem. Velho homem carrega um saco muito pesado, um saco de rancor, um saco de ira, um saco de ódio, um saco de desejo de vingança, de revide. Isso não nos pertence mais. Nós somos nova criatura. Nicodemos era um homem estudioso, um homem sábio, conhecia a letra da lei como pouco. Era chamado de mestre, mas uma coisa faltava para ele: ter nascido de Deus. Nós precisamos nascer de Deus. Nicodemos achava que o nascimento natural e o conhecimento da letra da lei bastava para ele. Sou mestre na minha igreja, não preciso de mais nada. Muitos de nós talvez pensem isso. Eu sou um pastor na minha igreja, eu sou um líder na minha igreja, eu sou um crente assim, dizimista, ofertante, eu sou uma bênção. Mas está carregando aí um estigma de velho homem. Nós precisamos se livrar disso. Efésios capítulo 4, verso 22, Paulo diz: quanto ao trato passado, os despojei do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Precisamos buscar isso. Paulo está falando aqui, deixa o passado no passado, se revista de um novo homem, de uma nova mulher, renove o espírito da vossa mente. Lá em Romanos 12, Paulo fala também isso: não vos conformeis, não andes de conformidade com o mundo, mas renovai-vos pelo espírito da vossa mente. Nós vamos renovar essa mente, vamos jogar essa mente de velho homem fora, vamos renovar essa mente, ter a mente de Deus, ter a mente do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Paulo usa um verbo aqui: estar. Aquele que está em Cristo é diferente, queridos. Fala, mas eu estou com Cristo, eu sou um crente assíduo, sou líder na minha igreja, como Nicodemos falar. Estar com Cristo, Judas esteve com Cristo, mas nunca esteve em Cristo. Caminhou com uma índole terrível, sabe? Um homem que não tinha caráter e por final consumou traindo Jesus, entregando Jesus. Então Paulo diz aqui, ele usa um verbo, aquele que está em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. É o mesmo paralelo que Jesus faz entre ele e o Pai: quem vê o Pai vê a mim. Então nós precisamos estar em Cristo, contido em Cristo, nascer em Cristo, viver em Cristo, para sermos novas criaturas. Paulo foi convencido pelo Espírito do Senhor a respeito das atitudes erradas que ele praticava. O Espírito Santo faz isso conosco. Paulo foi um homem que perseguiu, que matou, que mandou matar e que açoitou, mas quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que o Espírito Santo entrou na vida de Paulo, ele foi transformado, o velho homem morreu e Paulo foi uma bênção nas mãos do Senhor. E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. O Espírito Santo quer nos convencer de que nós somos pecadores, mas que nós podemos ser uma bênção na mão do Senhor, se o Espírito Santo habitar em nós. E eu creio, querido, eu creio no avivamento. Eu creio que a igreja está precisando passar por um avivamento. A igreja
de maneira geral, estou falando de igreja local. A igreja do Senhor precisa de passar pelo avivamento, mas o avivamento só virá, o avivamento só vai acontecer a partir do momento que a igreja buscar esse relacionamento de intimidade, de profundidade com o Espírito Santo, de renovar a mente, de andar sob o prisma da mente de Cristo. Quando a gente olha para a história, a história da igreja, não muito distante, lá em 1739, por aí, quando aconteceu o avivamento na Inglaterra, se você tiver a oportunidade, leia lá, pesquise na internet, você vai achar lá, o teólogo do Google vai mostrar para você lá, a história do avivamento da Inglaterra. Nessa época a Inglaterra estava vivendo um declínio espiritual. As pessoas, os crentes, tinham apostatado da fé. Os pastores, pregadores desciam dos púlpitos e entravam nas casas de prostituição. Eles haviam abandonado o amor e o temor pelo Senhor. Quando um grupo de jovens, entre eles John Wesley, Carlos Wesley, tem um outro cara, não sei falar o nome dele, Whitfield lá, eles fundaram um grupo na igreja chamado Clube Santo. E eles começaram a orar, eles começaram a se consagrar a Deus, eles começaram a buscar a presença do Espírito Santo, orando pela Inglaterra, e aconteceu o avivamento. Aconteceu um avivamento tão grande, que eles saíam para pregar. Sabe para quantas pessoas John Wesley e esse outro camarada e o irmão dele pregaram? Chegaram a pregar para 20 mil pessoas no meio da rua, nas praças. As pessoas caíam no chão, as pessoas choraram, as pessoas eram tomadas pelo Espírito de Deus, e aquela situação da Inglaterra de apostasia, de abandono da palavra foi revertida quando um grupo de jovens decidiu se consagrar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito Santo. A vida de uma nação foi mudada, e não vai ser diferente nesse tempo, se nós, como crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, crentes que um dia já entregaram a vida a Jesus e o convidaram para ser Senhor e Salvador das suas vidas, se nós mudarmos as nossas atitudes e buscarmos essa presença efetiva do Espírito Santo, nós vamos mudar a vida da nossa nação também. Nós vamos mudar a realidade das nossas igrejas. Mas nós vamos buscar isso, queridos. A Inglaterra viveu um tempo difícil, mas a partir desse evento que ficou conhecido como o Pentecostes metodista, porque John Wesley é o pai do metodismo, da igreja metodista. Então o evento na Inglaterra ficou conhecido como avivamento metodista. Nós também podemos fazer o avivamento eterno, a começar aqui e depois ganhar as ruas. Mas nós precisamos repensar como eu tenho me relacionado com esse Espírito Santo, e não habita lá nem lá, não, habita aqui dentro de mim e dentro de você. Amém, queridos? Eu quero concluir essa palavra dizendo que o Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida, e que nós precisamos manter um relacionamento de intimidade, de proximidade com Ele, para que nós possamos também cumprir a vontade de Deus em obediência e submissão à sua palavra. Só vamos conseguir amar a Deus de todo o coração e acima de todas as coisas com a ajuda do Espírito Santo. Só vamos conseguir amar o nosso próximo com defeitos e com qualidades através do Espírito Santo. Só vamos experimentar e viver na prática o novo nascimento através do Espírito Santo. Nós somos a habitação desse Espírito Santo. Ele habita em nós. E como eu e você temos lidado com isso? Sabendo que Ele habita em nós. Como nós temos lidado com essa verdade, sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Ela em Efésios capítulo 4, verso 30,
Diz que ele se entristece. Tristeza é sentimento de pessoa, então isso próprio o Espírito Santo é uma pessoa. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 4 e 5, diz que ele sente ciúmes. Ciúme é sentimento de pessoa. Sabe por que eu estou falando isso? Tem muitas seitas por aí que diz que o Espírito Santo é um vento, ele é uma força, ele é um sopro. Não, ele é uma pessoa. E a Bíblia também diz: não extinguais o Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos repensar as nossas atitudes. Como eu tenho lidado com essa presença do Espírito Santo? Porque de repente, dependendo das minhas atitudes, dependendo do meu comportamento, eu vou extinguir o Espírito Santo de Deus da minha vida. E aí a coisa vai ficar feia. Porque somente com a presença do Espírito Santo nós vamos vencer. Somente com a presença do Espírito Santo nós vamos alcançar êxito nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos, com a nossa família, com o nosso ministério, naquilo que nós propomos.